Meus queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso divino mestre, o nosso divino companheiro, permaneça entre nós, para que mais uma vez nós possamos receber tudo aquilo que ora nós viemos buscar nesta casa. É muito importante na nossa vida nós avaliarmos, analisarmos os caminhos que nós estamos percorrendo e quem está constantemente junto de nós. Poderemos fazer uma interrogação, poderemos fazer uma pergunta: quem vive constantemente conosco? Quem está sempre conosco? Quem que não consegue se afastar de nós? Quem será? Nós podemos dizer que é Deus. Responderemos de forma precipitada, adiantada. Deus realmente Ele não nos abandona, mas nós, em função das nossas atitudes, em função dos nossos pensamentos, nós é que afastamos de Deus. Então quem está constantemente ao nosso lado? Quem que nos deixa? Quem que não nos abandona? Somos nós mesmos. Segundo Joana de Ângeles, nós não fugimos de nós. Para onde nós formos, nós vamos nos encontrar. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos os construtores do nosso destino. Então nós vejamos bem a responsabilidade que nós temos, acima de tudo, conosco. E quando nós estamos de forma invigilante, quando nós não estamos prestando atenção em nós começamos a transferir para os outros aquilo que é responsabilidade nossa. Muitas das vezes nós achamos que Deus é culpado por aquilo que está acontecendo. Nós chegamos até a dizer: mas por que isto acontece comigo? Por que eu estou passando por esta situação? O que está acontecendo? Como nós somos herdeiros de nós mesmos e construtores do nosso destino, isso se refere às nossas atitudes, isso refere aos nossos comportamentos, isso refere, acima de tudo, aos nossos sentimentos, que estão diretamente ligados com aquilo que nós pensamos. O Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ele diz assim: quando nós sentimos, nós pensamos. Quando nós pensamos, nós realizamos. Então vejamos bem a importância do nosso pensamento, a importância daquilo que nós elegemos para nós, para que possa ser a nossa vontade, porque tudo está relacionado com a nossa vontade, com as nossas realizações. Por isso que o início está no nosso sentimento, que nós começamos a pensar, daí nós começamos a realizar. E isso nos dá uma alegria muito grande, porque nós sabemos que a partir do momento que nós começamos a sentir o bem, a partir do momento que nós começamos a pensar no bem, nós poderemos realizar o bem. Foi por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, orai para aqueles que vos perseguem e caluniam, para que sejam filhos do Pai, sejam filhos de Deus. Então nós vejamos bem a condição que Jesus colocou para nós, para que nós pudéssemos ser o filho do Pai, porque nós sabemos que tudo no universo é criação de Deus, o nosso Pai, que nós somos todos filhos do nosso Pai, que não existe nenhuma diferença, nem condição social, nem condição filosófica, religiosa, que nos difere. Segundo os Espíritos, a diferença que Deus faz entre um ser e outro são as virtudes, são as qualidades, são os bens que Ele traz internamente em função da transformação moral, em função da melhoria que todos nós buscamos. Então, essa capacidade que nós temos de ser bom, essa capacidade que nós temos de amar, é que faz a diferença entre nós. Quando Jesus disse: amai os vossos inimigos,
Isso também traz para nós uma grande reflexão, porque se o Mestre, se Jesus, ele diz para nós que nós temos que amar os nossos inimigos, imaginemos a responsabilidade e o compromisso que nós temos de amar aquelas pessoas que estão próximas de nós, porque nós achamos que aqueles que estão próximos somente os nossos próximos, as pessoas que nós gostamos, os nossos filhos, as nossas esposas, a sogra já fica um tanto quanto distante, mas a nossa sogra também, com certeza, é o nosso próximo. Então, essa capacidade que nós temos de amar o nosso próximo nos dá uma condição de serenidade, nos dá uma condição de tranquilidade, nos dá uma condição de harmonia interna que vai refletir também no nosso estado espiritual, no nosso estado psicológico e, por consequência, agirá também no nosso estado físico. Então, esse ensinamento de Jesus que ele traz para nós, amar os nossos inimigos, mostrando que nós temos que ter a atenção, que nós temos que ter o carinho. Por quê? Jesus, no momento que ele estava no Calvário, no momento que ele estava da crucificação, nós observamos, nós entendemos, nós estudamos que ele não estava sorrindo para aqueles que estavam crucificando o Divino Mestre. Lógico que ele não sorriu para aqueles, porque era um momento crítico, era um momento de dor, mas nós sabemos que Jesus estava o quê? Estava amando a todos aqueles, apesar de não estar sorrindo, mas ele rogou ao Pai que perdoassem aquelas pessoas, ou quem sabe, perdoasse a todos nós, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Então, Jesus, naquele momento, ele mostrou para nós o quê? Que no momento de sofrimento, no momento de dor, porque ninguém de nós, na atual situação, eu acredito que não vai ser mais crucificado, não há mais a necessidade disso, mas no momento que nós estamos sendo sacrificados por algo que alguém nos faz, alguma tristeza, alguma amargura, alguma desfeita, alguma contrariedade que alguém possa nos dar, nós ficamos tristes. Lógico que nós não vamos sorrir, porque nós estamos passando por aquele sentimento, por aquele momento, mas isso não quer dizer que nós devemos ficar alimentando este sentimento em nós, ficarmos alimentando o rancor, ficarmos alimentando as mágoas, principalmente quando nós deparamos com uma atitude dessa, principalmente quando os nossos adversários, aquelas pessoas que nós temos problemas, aquelas pessoas às quais nós não nos damos muito bem, e faz uma crítica ferrenha a nós. O que acontece? Nós ficamos um tanto quanto agitados, nós ficamos um tanto quanto nervosos, nós ficamos um tanto quanto irritados por aquilo, incomodados. Por quê? Porque a pessoa está falando aquilo, porque aquele adversário, aquele que diz ser nosso inimigo, está apontando uma falha, um erro nosso. Mas nós sabemos o quê? Que quando essas pessoas vêm e falam algo para nós, principalmente as pessoas que nós temos certa dificuldade de relacionamento, principalmente aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos, é um grande momento, é uma grande oportunidade de mudança e de reflexão para nós, porque estes que são os nossos adversários, eles falam para nós aquilo que nós mesmos somos, aquilo que nós estamos expondo, aquilo que nós estamos demonstrando ser. Por quê? Aquelas pessoas que nós somos amigos, aquelas pessoas que nós nos damos bem, aquela pessoa que nós relacionamos bem, dificilmente vai chegar e vai falar com tanta sinceridade, com tanta honestidade para nós, aquilo que nós estamos fazendo de forma errada, ou mesmo estamos fazendo de forma equivocada. Então, quando alguém nos chama a atenção, nós não devemos ficar tristes. Nós devemos fazer o quê? Fazemos uma análise. Aquilo que ele falou para mim é verdade? Será se ele está com razão? Será se ele está certo com aquilo que ele falou? Se ele falou algo que não é verdade, se ele falou algo que não é mentira, nós não precisamos ficar tristes. Nós não precisamos dar o poder para o outro nos aborrecer, nos entristecer. Nós não podemos dar o poder para o outro para que nós possamos vingar em função daquilo que o outro nos disse. Porque
Porque se não é verdade, por exemplo, se o Edson, que é muito meu amigo, se ele falar algo para mim que eu não goste, o que acontece? Eu vou ter que analisar. Será que é verdade? Se é verdade, eu vou procurar melhorar. Por exemplo, você fala, mas você é muito chato. Eu tenho certeza que eu sou só um pouquinho chato. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma análise disso. Será que eu não estou sendo chato? Ele está fazendo uma reclamação. Ele está reclamando para que eu possa ser o quê? Mais amável, mais dócil, menos chato. Possa ser mais agradável, mais gentil. Agora, se eu tenho certeza, plena convicção, eu também não vou ficar triste. Porque o que nós fazemos quando as pessoas falam alguma coisa? O Edson falou que eu sou chato. O Edson falou aquilo de mim. O Edson me magoou. O Edson falou que eu sou mentiroso. Pode falar que eu sou tudo. Porque se eu não sou, eu não vou ficar ofendido com aquilo. Porque ninguém nos ofende. É nós que ficamos amargurados. É nós que ficamos tristes. É nós que ficamos ofendidos. E fugimos do quê? Do amor. Porque nós achamos que amor é uma coisa que está muito distante de nós. O amor é uma coisa que é muito difícil. Não é não. O amor é uma coisa muito simples, que está nos pequenos sentimentos. Foi por isso que Jesus disse que nós temos que amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então, esse sentimento de amor é uma questão do quê? É uma questão de treinamento, é uma questão de desenvolvimento das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações, quando nós nos deparamos numa situação de dificuldade. Quando Jesus diz que é para amar os vossos inimigos, são os credores diferentes. Porque o que é credor? Credor é aquele que tem para receber. Aquele é o credor, ele tem para receber. Então, quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, nós temos um crédito. Nós temos um crédito perante as leis divinas. Nós não temos o direito de exigir do outro. Nós não temos o direito de cobrar. Porque se nós cobrarmos com a mesma moeda, nós estamos fazendo de forma igual. Nós estamos sendo iguais às pessoas que fazem o mal. Então, quando alguém nos ofende, nós passamos a ter crédito. Mas se nós ofendermos, pagarmos com a mesma moeda, nós estamos sendo iguaizinhos àquele que ofendeu. Nós não temos diferença, porque nós estamos pagando o mal com o mal. E o que Jesus disse para nós? A cada um, segundo a sua obra, nós vamos ter de acordo com aquilo que nós fizermos para os outros, de acordo com as nossas obras. Então nós temos que ser diferentes, nós temos que ser credores diferentes. Se alguém nos faz o mal, o que nós devemos fazer? Fazer o bem. Foi por isso que Jesus, o nosso divino mestre, o nosso divino amigo, ele disse: se alguém bater na tua face direita, oferece o quê? Oferece a outra. Olha que interessante isso. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer justamente do amor. Não é para alguém vir e bate na tua cara do lado direito, você fala, bate do lado esquerdo, ele vai bater. Seu rosto vai virar um tamborim, escola de samba, de tanto que vai apanhar. Ou vai virar um pandeiro, de tanto que toma tapa. Agora, não foi isso que Jesus quis dizer para nós. Quando ele disse, se alguém bater na sua face, se nós oferecermos a outra, ele quis dizer para nós não revidarmos o mal com o mal. Quando alguém nos ofende, quando alguém nos maltrata, nós não devemos revidar o mal. Por quê? O mal que nos fazem nos dá crédito. Olha que coisa interessante isso. O mal que alguém nos faz nos dá crédito, porque nós estamos vivendo aquela experiência, nós estamos reparando, nós estamos aprendendo. E o mal que faz mal é o mal que nós fazemos para as outras pessoas. Então é muito importante essa nossa reflexão em torno da prática do bem, em torno do amor nas pequenas coisas. E nós temos que fazer o quê? Fazer esse treinamento, fazer esse exercício de estarmos tranquilamente, serenamente, apesar dos impulsos, apesar das dificuldades que nós temos. Porque o Emmanuel, ele diz para nós assim: as nossas ações, ela nos retrata segundo a opinião de cada um. Olha que colocação perfeita de Emmanuel. As nossas ações retratam segundo a opinião de cada um. Então tudo que eu faço, as pessoas vão ver e vão me retratar segundo a opinião de vocês. Por exemplo, a maioria aqui
não me conhece. Então, faz uma opinião minha, com certeza não me conhece, e como pessoa de São Caetano é muito generoso, é muito bondoso, vai pensar até que eu sou uma boa pessoa. Vai pensar que eu sou jamais, não, aquele rapaz lá não é bom. Por quê? São as minhas ações, eu estou falando em nome do Evangelho de Jesus. Eu estou falando do Evangelho, eu estou tentando passar alguns ensinamentos para que eu possa também melhorar. Porque quem é o mais necessitado é quem faz a palestra, é quem está estudando o Evangelho. Então as minhas ações, elas serão refletidas naquilo que vocês estão pensando. Mas as minhas reações mostram para nós a nossa estrutura autêntica. Olha que sabedoria de Emmanuel. Então as nossas ações é a opinião que as pessoas têm de nós, mas as nossas reações mostram para nós aquilo que nós temos de autenticidade, aquilo que nós realmente somos. Então nós vamos analisar as nossas reações em função das circunstâncias que nós estamos vivendo, e nós vamos saber como nós somos. Quando alguém nos ofende, o que nós sentimos? Nós ficamos tranquilos, nós ficamos serenos, nós ficamos calmos, nós compreendemos que o outro está no mau momento. Isso nós estamos refletindo a nossa grandeza espiritual. Mas se nós estamos enfurecidos, se nós já queremos logo revidar, isso não quer dizer que nós sejamos maus também. Isso requer uma reflexão para nós, que nós temos que fazer o quê? Que nós temos que melhorar. E isso acontece o quê? É um exercício. Por quê? Todos os nossos vícios e todas as nossas virtudes exigiram de nós uma perseverança para que nós pudéssemos alcançar. Porque o vício é a virtude que adoeceu. Então nós vejamos bem, todos os vícios nós exercitamos para adquirir aquele hábito e tornar viciado naquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, quando nós temos um mau pensamento, é porque nós estamos exercitados, nós estamos fazendo um exercício constantemente de pensar mal. Nós olhamos para as pessoas e falamos assim, a pessoa está pensando mal de mim. Nós nem sabemos o que o outro está pensando e já ficamos preocupados. Aquela pessoa não gosta de mim. Nós temos essas ideias na nossa mente, é um pensamento negativo constante. Então nós temos que exercitar o nosso pensamento para o bem, fazendo um exercício de fixações mentais de coisas positivas, de ir trabalhando o bem. Por quê? Porque esse sentimento de bem, esse bem-estar, ele vai nos proporcionar uma condição de saúde saudável. É a mesma coisa quando nós chegamos perto da pessoa que nós temos certo problema. O que acontece quando nós chegamos perto de uma pessoa que nós tivemos problemas, ou que nós tivemos algum desentendimento, ou que a pessoa nos maltratou, ou que nós tenhamos maltratado essa pessoa? Nós sentimos o quê? Nós sentimos um mal-estar, nós sentimos uma vibração diferente. Por quê? É uma questão de assimilação da corrente fluídica, dos fluidos que estão relacionados a mim e àquela pessoa. E isso é em função do quê? Do nosso pensamento. Isso é em função do quê? Das nossas atitudes. Já repararam, quando nós ficamos nervosos, nós ficamos o quê? Nós ficamos trêmulos, nós perdemos o sono, nós ficamos com problemas de intestino, ficamos com problemas de pele, ficamos com inúmeros problemas que as ciências hoje estão comprovando muito bem, que os problemas que nós temos em função do nosso estado emocional, daquilo que nós estamos vivendo. Ao passo que, quando nós estamos perto das pessoas que nós gostamos, quando nós estamos perto das pessoas que nós sentimos bem, nós trocamos o quê? Aqueles eflúvios saudáveis. Mas esse trabalho de nós modificarmos o nosso pensamento, esse trabalho da nossa aproximação do Evangelho de Jesus, nos dá essa condição, mesmo quando algo acontece errado. Então nós temos que algo aconteceu errado, algo nos chateou, algo nos maltratou. O que nós fazemos? Entramos naquele padrão vibratório negativo, nós deixamos nos levar, nós deixamos ficar irritados. E por um processo de autocompaixão, a gente fica triste, conta para os outros ainda, fulano me humilhou, fulano me atendeu, você não acredita o que ele fez comigo. Quer dizer, coisa que nós fazemos com todo mundo. Eu tive o prazer, a satisfação de conviver alguns anos da minha vida com o senhor Fernando Lousada. O senhor Fernando Lousada foi um atuante do Espiritismo na região de Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Ele foi, assim,
uma pessoa que levou a USE para aquela região, levou o espiritismo, criou uma casa maravilhosa que chama Centro Espírita Allan Kardec. E o senhor Fernando Lousada era um homem muito estudioso, mas ele era um homem um tanto quanto enérgico. Ele era um homem que, para ficar vermelho, era pouca coisa o homem ficar vermelho. Mas de uma bondade ímpar, de uma bondade incomparável. Eu gostava muito de conversar com o senhor Fernando. Eu gostava porque o senhor Fernando já não está entre nós. Ele está no plano espiritual, ele já desencarnou. E uma vez, nós estávamos saindo do Centro Espírita Allan Kardec, lá em Mauá, nós estávamos fechando o Centro Espírita. E aí, naquela conversa, fechando o centro, aquela coisa toda, ele falou para mim assim, Jové, ele falava assim, filho, Jové. Eu falei, pois não, senhor Fernando. Você sabe de uma coisa, Jové? Se alguém me ofender, se alguém gritar comigo, se alguém me maltratar, se alguém fizer qualquer coisa comigo, eu não ligo, eu não dou importância para isso. Eu já conhecia bem as características dele. Eu falei, senhor Fernando, olha, o senhor está de parabéns. Aquela desconfiança. Eu ainda não consigo tal. Ele falou, Jové, meu querido, você sabe por que eu faço isso? Que eu não ligo? Eu falei, não faço nem ideia, o senhor deve estar um espírito muito evoluído. Ele falou, não, Jové, porque eu faço isso com todo mundo. Eu brigo, eu xingo, eu discuto, então eu tenho que dar o direito para que as pessoas façam o mesmo comigo. Eu não tenho direito de reclamar, eu não tenho direito de ficar nervoso, eu não tenho direito de revidar aquilo que as pessoas fazem, porque eu também faço. Então, meus queridos irmãos, nós temos que trabalhar o quê? É essa modificação em nós, é essa transformação na nossa vida, nas coisas boas, e ir o quê? Ir exercitando, ir esforçando, mesmo que nós não estejamos com vontade, para que nós possamos modificar, para que nós possamos permitir a transformação moral ocorrer em nós, é uma questão de perseverança. Porque Jesus, ele disse o que é para nós? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E será salvo do quê? Será salvo do nosso desânimo, da nossa tristeza, da nossa preguiça, da nossa angústia, da nossa falta de fé, da nossa falta de confiança. Então nós temos que perseverar, nós temos que insistir, mesmo que nós não estejamos com vontade. Isso eu digo para o bem. Porque para fazer as coisas que não são boas, a porta estreita ela é muito larga. Foi por isso que Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que nos leva à perdição. E esse caminho que nos leva à perdição, por que nos leva à perdição? Porque nós exercitamos nas coisas que não são boas. Porque em O Livro dos Espíritos, os Espíritos mostram para nós, com muita propriedade, que nós somos criados simples e ignorantes. E se nós temos as tendências negativas, é porque nós exercitamos as tendências negativas. Então nós temos que fazer o quê? Ter aquele propósito, não deixar o desânimo. Aquele que põe a mão no arado de Jesus não pode olhar para trás. Nós não podemos desanimar, nós temos que ser otimistas, nós temos que ser firmes no bem. Porque o mal, nós temos uma tendência em função de nós perseverarmos na nossa vida no mal. Então nós temos que insistir. Ah, deu errado? Não, eu vou insistir no bem. Eu estou com uma vontade danada. Porque tem hora que dá aquela vontade na gente fazer, dá aquela vontade de nós revidarmos. O Chico Xavier, ele disse para nós assim, quando você vai discutir na sua casa, tu começar aquela discussão, enche a boca d'água. Enche a boca d'água, acabou a discussão. Você está com a boca cheia d'água, você não vai discutir. Teve um dia, tem uma pessoa na minha vida que o Edson conhece muito bem. Ela chama Rosimeire. Essa Rosimeire é minha esposa. É a minha esposa. E eu enchi a boca d'água, no momento daqueles momentos de amor, que eu estava com a boca cheia d'água. Quase virei uma caldeira, quase explodiu. A água fervendo na boca. Mas é assim que começa. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir nunca. Então quando algo aconteça conosco, que vai completamente no sentido das coisas que não são boas, nós temos que trazer para o bem. Aí nós começamos a fazer o quê? A trazer a saúde, a trazer o bem-estar, a trazer a alegria, a modificar, a nossa vida começa a ter mais sentido. Uma coisa que deixa a gente muito chateado, às vezes, e são pequenas coisas, nós ficamos totalmente desequilibrados, irritados, nervosos. O trânsito. Pensa bem, no trânsito. Quando você está no trânsito, alguém dá aquela fechada, ou quase bate no seu carro, você tem que dar aquela freada brusca, o que acontece com a gente?
Antigamente, isso faz muito tempo, viu, gente? Antigamente, o que eu fazia? Fazia o que a maioria de nós fazemos, exceto o pessoal de São Caetano. O pessoal de São André, Mauá, ainda faz muito isso. Aí eu pegava e ficava nervoso, eu pegava, xingava, eu ficava bravo, porque deu uma fechada, aconteceu algo errado. Não sendo indulgente, não sendo tolerante com as faltas alheias, fugindo do amor, distanciando do amor. Agora o que eu faço? Modifiquei? Fico feliz quando alguém me dá uma fechada? Fico tranquilo? Não. Eu já começo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Quando vai chegando no final, já estou, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando eu termino, já estou mais calmo. Aí que maravilha. Mas por quê? Mas no começo não estou com vontade de fazer Pai Nosso. Faço o Pai Nosso, confesso para vocês. Faço o Pai Nosso contra a vontade. Mas isso é bom, porque depois eu acalmo. Aí eu não fico o quê? Suscetível àquelas energias negativas, porque se eu estou receptivo às energias negativas, eu vou captar energia negativa. De quem? Do outro também que está bravo comigo, porque se eu estou bravo com ele, imagina ele como que está comigo. Aí fica aquela troca de energia negativa, aí fica aquele mal-estar, aí fica aquela tristeza. Aí eu estou triste, eu estou angústia, por que não sabe? Aí procura médico, procura centro espírita, procura tratamento. Mas por que está triste? É falta de amor. É falta de um pouquinho de compreensão, é falta de ceder, é falta de nós avaliarmos que nós fazemos as mesmas coisas, que nós erramos. E se nós não erramos nada nessa vida, nós somos espíritas e sabemos que nós temos um passado, e nesse passado nós já podemos ter feito muitas coisas equivocadas. Foi por isso que Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, ele disse o que para nós? Não julgueis para não serem julgados. Então, porque quem muito julga, ele fica sofrendo. Então, meus queridos irmãos, nós temos que perseverar, nós temos que insistir no bem, fazer esse exercício para podermos amar. Porque quando Jesus ele disse para amar os nossos inimigos, ele mostrou para nós o quê? O tríplice aspecto do amor. Olha que coisa maravilhosa isso. Para você amar, ele tem 3 condições fundamentais. Não é só amar por amar, ele tem 3 aspectos, segundo Jesus: amar a Deus, amar ao próximo e amar quem? Amar a ti mesmo. Todas as vezes que nós ficamos irritados, todas as vezes que nós ficamos nervosos, nós estamos dando o quê? Um exemplo de falta de amor em quem? Uma falta de amor em nós mesmos. Aí eu posso, mas não devo. Então todas as vezes que nós ficamos irritados, todas as vezes que nós ficamos alimentando aquela amargura por falta de amor, aquela tristeza porque alguém há 10 anos atrás falou tal coisa, alguém há 10 anos atrás me caluniou, eu não consigo me livrar daquela mágoa, o que eu estou fazendo? Eu estou contando para os outros que eu não gosto de mim. Quando eu fico de mau humor, quando eu fico irritado, quando eu bato a coitadinha da porta, tem gente que ainda faz isso, bate a porta não tem culpa de nada. Tem gente que bate a porta, ainda tem gente que gosta de ficar de cara feia. Acha que é bonito ser feio. Tu fica de cara feia, quando que cara feia resolveu alguma coisa? Fala pra mim, você até assusta quando você olha no espelho. Então o que acontece com nós? Não, você tem que ter alegria. Está ruim, se você ficar falando que está ruim, melhora. Alguém já melhorou alguma coisa falando que está ruim? Não melhora. Então nós temos que estar o quê? Nós temos que estar alegres, nós temos que estar felizes, porque veja bem, nós temos muitas coisas para agradecer e poucas coisas para pedir. As pessoas ficam falando que o país tem crise, que o país está com problema. Tem um probleminha, tem uma dificuldadezinha, mas a crise é do tamanho que cada um proporciona, é do tamanho que cada um vê. Eu não acho que o país tem crise, eu acho que para mim está bom, eu estou lutando, porque não adianta eu ficar falando que o Brasil tem crise, que está com dificuldade. Tem países que estão numa condição muito pior que o nosso, muito pior. Então nós devemos fazer o quê? Qual é a nossa manifestação, como o Edson disse no começo? É a nossa manifestação de amor, é a nossa manifestação de carinho, é a nossa manifestação de otimismo, é a nossa manifestação de alegria, é a nossa manifestação de paz, é a nossa perseverança no bem, é a nossa perseverança na alegria, de não ficarmos divulgando essas notícias que são negativas, que ficam o quê? Ficam trazendo aquele mal-estar, fica trazendo aquela tristeza, fica trazendo aquela nuvem escura, aquelas energias negativas para nós. Então vamos ser otimistas, vamos pensar, porque Deus está regendo tudo.
Se nós fizermos a nossa parte, vai tudo dar certo. Ah, mas se não der certo, a minha parte eu estou fazendo. Eu estou em paz com a consciência. Porque o que nos dá a maior tranquilidade é a paz de consciência. A paz de consciência nós não conseguimos comprar. Nós não temos nas farmácias. É uma questão do estado de você ter feito todo o bem que estava ao nosso alcance. O Leon Denis, ele disse que a sociedade é o somatório das forças individuais. Olha que coisa maravilhosa isso. A sociedade é o somatório de cada um de nós. Se nós ficarmos falando de doença, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja no consultório médico, nós estamos fazendo o quê? Num grupo de pessoas enfermas. Então nós temos que ser o quê? Otimistas, alegres, ver quantas coisas que nós temos para poder fazer, lembrar de Jesus, o nosso mestre, que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviareis. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta, abrir-se-vos-á. Então, meus queridos irmãos, na hora que der aquela tristeza, na hora que der aquele desânimo, na hora que a nossa enfermidade, na hora que aquela dor que vem nos machucar, mas também vem nos transformar, vem fazer que nós façamos uma reflexão, vamos conversar com Jesus. Ele disse que Ele ia aliviar as nossas dores, é uma questão de conversa. Pedimos para Jesus a paciência, pedimos para Jesus a compreensão, pedimos a Jesus a resignação, pedimos a Jesus a força para suportarmos aquelas dificuldades, e se nós formos merecedores, que Ele inspire o caminho para nós encontrarmos a solução para os nossos problemas, através do nosso esforço, através do nosso amor, através da nossa compreensão, através do nosso sorriso, através da nossa alegria, através de nós fazermos aos outros tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Nós estamos vivendo num momento, meus queridos irmãos, que nós precisamos muito da psicologia da gratidão. Agradecermos a Deus por tudo que nós somos, agradecemos a Deus por tudo que nós temos, agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe há anos de portas abertas, agradecemos a Deus por esses mentores que estão aqui auxiliando a cada um de nós, agradecemos a Deus pela noite, agradecemos a Deus pelo dia, agradecemos a Deus pela água que mata a nossa sede, agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos, agradecemos a Deus por nós podermos andar, porque existe uma quantidade enorme de irmãos nossos que não podem caminhar, estão numa cadeira de rodas, estão numa cama no hospital, estão no leito sem poder movimentar. Todos nós aqui podemos andar. Vamos agradecer a Deus pelas nossas mãos, essas mãos maravilhosas que nós podemos acenar para as pessoas, essas mãos maravilhosas que nós podemos cumprimentar uma pessoa, essa mão que nós possamos mandar uma mensagem edificante pelo nosso celular, pelo nosso WhatsApp, dignificando a grandeza do Pai e o amor do nosso Divino Mestre Jesus. Agradecemos a Deus por nós podermos falar, nós podemos comunicar, nós podemos cantar. Quantos irmãos não podem falar? Agradecemos a Deus por nós podermos enxergar. Quantos irmãos vivem na escuridão sem reclamação? Todos nós podemos enxergar. Vamos usar dessa luz, desse sol que ilumina a nossa vida, que são os nossos olhos, para a leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por nós podermos raciocinar. Quanto é maravilhoso poder raciocinar, lembrar o que aconteceu na nossa vida de bom e aquilo que aconteceu de forma equivocada, e fazermos uma reflexão e não cometermos os mesmos erros, não cometermos os mesmos enganos, numa forma de simplicidade, numa forma de humildade, numa forma de gratidão. Nós vamos também pedir para todos aqueles que estão sofrendo, para aqueles todos que estão tristes, para aqueles todos que estão amargurados, para que o nosso carinho, para que o nosso amor, para que nós hoje reunidos em nome de Jesus, possamos transmitir as nossas vibrações de carinho, de amor, para que um dia nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas o Cristo Jesus é quem vive em mim. E que a paz do nosso Divino Mestre Jesus permaneça entre nós.